Bom, então, continuando aqui, eu vou demonstrar por que Dominating Set is NP Complete. E isso é um novo teorema. Então, antes de começar a aula, eu gostaria de fazer um adendo. Na verdade, um adendo, uma retratação. Eu tinha falado que Vertex Covering era um problema no qual você queria dominar os outros vértices. E isso foi um erro. Na verdade, Vertex Covering é um problema para poder dominar todas as arestas. Então, por exemplo, para fazer um Vertex Covering desse grafo aqui, coisa que também serve para o Dominating Set, eu pegaria o subconjunto desse grafo aqui, sendo B, B, C e E. Porque esse subconjunto aqui domina todas as arestas. Ó. B domina essas arestas, C domina essas arestas e E domina essas arestas aqui. E aí o que acontece? O Dominating Set é o que de fato está relacionado aos vértices, certo? Então, por um Dominating Set aqui, eu gostaria de dominar só os vértices e não as arestas. Então, o Dominating Set, que eu vou chamar de DS aqui, poderia muito bem ser B e D, porque com B e D a gente já cobre todos os vértices. Tá, mas no caso, antes de começar, né, vamos definir, como sempre, o que é o Dominating Set. Dominating Set é um problema que você tem como input um grafo G e um inteiro K. E a pergunta é se existe um Dominating Set menor, cujo tamanho seja menor ou igual a K. Esse também é um problema de, no caso, minimização, né? E para poder resolver ele, a gente tem, como sempre, que provar que o Dominating Set é um problema NP completo. Dominating Set é um problema NP, na verdade? Ele tem que ser um problema NP. Para poder verificar isso é muito fácil, certo? Então, o que eu vou fazer? Quando o oráculo dá a solução para a gente, então a gente tem o grafo, certo? Eu vou desenhar o mesmo grafo aqui. É basicamente o mesmo grafo. O oráculo veio e deu a solução para a gente. A solução que o K é igual a 3, né? E ele veio e deu a mesma solução do Vertex Covering. B, C e E. Certo? Existe um Dominating Set de tamanho menor ou igual a 3? Sim. Que no caso aqui veio o 3. O C aqui é o nosso equivalente ao 2. E o E equivalente ao 5. 3, 2 e 5. Quando eu pego esse problema, eu rodo um for no grafo, né, e vejo se todos os... Eu vou eliminando os vértices que estão cobertos. Então, quando eu pego o 3, o for vai eliminar o 1, o 5 e o 2. Se eu pegar o 2, eu elimino o 4. E se eu pegar o 5, eu vou acabar eliminando o 3, mas eu fiz essa solução aqui para poder ficar mais fácil de entender. Tá, mas qual que é o tempo dessa solução? O tempo máximo, no caso, no pior dos casos, de eu ter que rodar todas as arestas, se for um grafo completo, vai ser O de n ao quadrado. Logo, essa certificação, no pior dos casos, vai ser polinomial, certo? Com isso é fácil ver que o Dominating Set é NP é NP. O nosso próximo passo para provar que Dominating Set é NP completo é saber se existe um problema π, tal que π seja NP hard, cujo π possa ser redutível polinomialmente ao nosso problema ds. Para poder provar isso aqui, eu vou pegar o π igual ao Vertex Covering, né? Que o Vertex Covering a gente já provou que ele é NP completo, então se a gente fizer essa redução polinomial, o problema vai ser... no caso, a gente vai fazer essa redução polinomial e aí a gente vai descobrir que ds também é NP hard e, por consequência, é NP completo. Isso, óbvio, que é um spoiler, né? E aí, o que acontece? Vamos supor que eu tenho um grafo G e um inteiro K que seja de Vertex Covering. Então, vamos pegar o nosso grafo G, né? Que é o grafo que eu estou mostrando desde o começo da aula. Aqui é o B, aqui é o C,
Aí tem o D e o E. Pronto, esse aqui é o nosso grafo. Dado esse grafo G, a gente tem que o K é igual a 3 e a gente já sabe o nosso conjunto que a gente certificou, né? Então, o conjunto aqui de VC vai ser B, C e E. Qual que é a ideia da redução polinomial? Dado esse grafo aqui, a gente vai ter em dominating set, aqui é o vertex covering, e aqui é o dominating set. A ideia da redução é em dominating set ter um grafo G' e um inteiro K', tal que K' seja igual a K. Então a gente já transformou o K de VC no K' de DS, certo? No caso, o K de vertex covering no K' de dominating set. E aí, qual que é a ideia para a gente poder transformar o grafo de vertex covering no grafo de dominating set? É para cada um desses nós, a gente vai criar um nó intermediário. Então, para cada aresta UV e para cada nó UV, na verdade, para cada aresta UV, a gente vai criar um nó chamado UV e vai ligar ele nas arestas de U e nas arestas de V. Então, vamos supor que a gente pega o V igual a AC. Aqui, a gente vai ter o A, que a gente cria o A gente vai ter o C, aí a gente vai criar um novo nó AC e vai ligar nos dois aqui. Da mesma forma, vai ser para o B. A gente cria um novo nó AB e liga nos dois. Para CB, a gente vai criar um nó BC e vai ligar nos dois. Para CD, a gente cria um novo nó CD e liga nos dois. Para DE, a gente cria um novo nó DE e liga nos dois. E para BE, a gente cria um novo nó BE e liga nos dois. Tá ok. Mas aí o que a gente tem? A gente tem que, se a gente pegasse todos esses novos nós criados, a gente teria com certeza um dominating set em cima desse grafo. Só porque esse dominating set ia ser menor ou igual a K? Não, não ia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar as redundâncias, certo? Então, se eu pego o nó B, eu já domino o AB, eu já domino o BC, domino o C, domino o A, domino o E. Então, o que eu precisaria pegar? Eu pegaria o BE, que já dominou a maior parte deles. Eu pegaria o B, na verdade, para o nosso dominating set. Eu pegaria o B, que já domina grande parte dos nós. Eu pegaria o C, que domina AC e CD, e D. E aí, por fim, eu pegaria o E, que domina os nós restantes. E aí a gente teria um dominating set exatamente idêntico ao nosso vertex covering, de tamanho igual a 3. Então, pelo vertex covering, está reduzindo. Pelo vertex, no caso, essa redução do nosso grafo G para G', que se transformou em G', em dominating set, a gente tem que, se tivermos um vertex covering, temos um dominating set de tamanho menor ou igual ao mesmo, certo? Então, a ideia da redução é essa. Formalmente falando, o conjunto de vértices, no caso, dado que G é igual ao conjunto de vértices e o conjunto de arestas, em G' a gente vai fazer um conjunto de vértices, no caso que seja igual à união do conjunto V com um conjunto V'', que no caso foram os vértices que a gente criou, e o conjunto de arestas sendo igual ao conjunto de arestas do grafo original com um conjunto de arestas linha que a gente criou relacionado aos nós auxiliares, certo? Então, a ideia da prova é essa. Quando a gente faz essa redução, e a gente tem que, se a gente tem um vertex covering, a gente tem um dominating set, a gente reduz a instância IS de vertex covering às mesmas instâncias IS
de dominate em set e vice-versa. E aí a gente só precisa provar que isso aqui foi uma redução polinomial. Então o que a gente fez? Criamos nós auxiliares, isso é O de n. Criamos arestas auxiliares, isso também é O de n. E aí, no caso O de n, no pior dos casos vai ser O de n ao quadrado. Como sempre é quando é com grafos. Sendo O de n ao quadrado, essa redução que a gente fez de VC para dominate em set, ela funciona em tempo polinomial. Logo, a gente prova que dominate em set pertence a NP hard. Se a gente provou que ele pertence a NP e que ele pertence a NP hard, logo, por I, dominate em set pertence aos problemas NP completos. E essa foi a nossa prova. Muito obrigado por assistirem até aqui. A próxima aula vai ser a última aula das provas, certo? Então eu agradeço muito pela atenção e até a próxima aula.